Olá, meu nome é Valdinei Cais e gostaria de dizer que é um prazer participar do 4º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. O trabalho que vamos apresentar aqui é resultado de uma pesquisa financiada pela FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. Os integrantes desta pesquisa são eu, Valdinei Cais, Ana Júlia Silva Borges, Pamela Dias Batista e Pedro Alex Serafim Martelo. Embora estes sejam os membros do grupo de pesquisa, esse trabalho será apresentado apenas por mim, Valdinei Cais. O título do nosso trabalho é Vozes Silenciadas, a Invisibilidade das Mulheres na Filosofia. Como surgiu esse trabalho, né? Sou professor há aproximadamente 15 anos na educação básica e tenho observado nesses 15 anos que dificilmente o material didático ele traz à tona a contribuição das mulheres na história da filosofia para o desenvolvimento do pensamento filosófico. E diante dessa percepção, nós começamos realmente a desenvolver uma análise, uma pesquisa de forma mais aprofundada para realmente compreendermos se essa era uma percepção equivocada ou realmente as mulheres foram silenciadas ao longo da história da filosofia, né? Então, nesse sentido, o objetivo geral da nossa pesquisa consiste em analisar as razões históricas, culturais e sociais que levaram à invisibilidade de filósofas nos materiais didáticos de filosofia do ensino médio, promovendo a inclusão de suas contribuições para o desenvolvimento do pensamento filosófico, né? Então, as mulheres estão presentes nos materiais do ensino médio, e especialmente aqui nos referimos ao material da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, né, para o ensino médio. Avançando, um dos objetivos específicos da nossa pesquisa consiste em analisar as contribuições da BNCC, né, esse documento aí nacional de 2018, da DRC, essas diretrizes curriculares da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que foram feitas à luz da BNCC a partir de 2018. Então, DRC, para a praxe da filosofia no ensino médio, considerando a presença das mulheres na história do componente curricular de filosofia. Dito isso, ao fazermos um levantamento aí passando pelas 600 páginas da BNCC, nós percebemos que o conceito mulher, ou a palavra mulher, rarissimamente ela aparece, né? Então, a palavra mulher, ela aparece apenas 4 vezes no documento da BNCC. Isso significa que se o documento é um documento de 600 páginas, nós temos uma aparição desse termo a cada 200 páginas, né? Então, realmente, é pouquíssimo o número de vezes, aí, ou as vezes que apareceram esse conceito dentro desse documento nacional. Nesse sentido, podemos já perceber que a questão da presença das mulheres nesse documento é uma presença, assim, escassa, né? Qual é a contribuição das mulheres? E aqui vamos ampliar, né? Não somente para a filosofia, mas se levássemos essa pesquisa adiante, qual é a contribuição e a presença das mulheres na sociologia, na química, na física, na matemática, na língua portuguesa, ou em língua portuguesa, né? Então, embora que nós vamos nos deter apenas em filosofia, mas lançamos essa pergunta, né? As mulheres aparecem, por sua vez, nos outros componentes curriculares, considerando que na BNCC, nas 600 páginas, apareceram apenas 4 vezes? Nesse sentido, como havia dito antes, a DRC, esse documento de referência curricular de Mato Grosso, que foi construído à luz da BNCC, né? Ele é um documento um pouquinho mais volumoso, né? Tem ali cerca de 771 páginas, e neste documento, quando fizemos a busca,
o termo mulher, ele aparece apenas, isso tanto no singular quanto no plural, né? A mulher aparece aí 15 vezes. Então, aqui nós temos um pouquinho mais de presença do termo mulher dentro desse documento. Então, uma aparição estimada aí a cada 51 páginas, o que também é pouco, né? Relativamente pouco, dada a relevância do documento, né, que orienta toda a implementação da Base Nacional Comum Curricular na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. E o curioso é que tanto a BNCC quanto a DRC, quando nós olhamos ali na lista das pessoas que estiveram direta ou indiretamente envolvidos na construção desses dois documentos, nós vemos ali o nome e a presença feminina, né? No entanto, isso não aparece de fato no material ali, trazendo à tona a contribuição das mulheres para as diferentes áreas, especialmente aqui na filosofia. Então, à luz da DRC e da BNCC, nós temos o material estruturado, né, que é o material que o governo do estado contratou para que os professores fizessem o uso do 6º ano do ensino médio à 3ª série do ensino médio, né? Então, esse material aí, ele atende às demandas, ou deveria atender às demandas dos diferentes anos na educação básica. E nós fizemos um levantamento bastante minucioso no material de filosofia, passando pelo primeiro, pelo segundo e pelo 3º ano do ensino médio, né? Os 4 bimestres dos 3 anos. E aí nós podemos constatar o seguinte, que na primeira série do ensino médio, no primeiro bimestre, nós não temos ali a presença de nenhuma filósofa, de nenhuma mulher no material didático, né? Então, como nós estamos falando do início da filosofia, ali o período pré-socrático, o período mítico, depois passando ali pelo período clássico, então nós não enxergamos, não identificamos a contribuição para o desenvolvimento do pensamento filosófico que aparece no material, ela é uma contribuição proveniente apenas dos homens, dos filósofos, né? E as mulheres, nós não observamos, não constatamos nenhum nome feminino neste momento. No segundo bimestre, nós também fizemos esse levantamento, o segundo bimestre já traz à tona o conteúdo aí do final do período helenístico, já passando pela Idade Média, e passando pelo Renascimento e início da Idade Moderna, e também um período da filosofia onde se predomina os filósofos, as mulheres estão silenciadas, as vozes femininas foram silenciadas nesse contexto, né? E aqui nós levantamos uma questão bastante importante, né? Não havia, nesses 2 períodos, nenhuma mulher que realmente tenha dado alguma contribuição para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Quando nós olhamos para a história do pensamento filosófico, sim, nós nos deparamos com muitos nomes que deram contribuições significativas para o avanço, para o desenvolvimento da filosofia. No entanto, elas estão apagadas, silenciadas aí nos materiais didáticos, né? Então, aí na primeira série do ensino médio, no 3º bimestre, nós temos a presença de uma única mulher, né? Então, aqui nós temos a contribuição de uma mulher dentro de um bimestre inteiro. Antes não tínhamos nada, agora temos uma. Então, já tivemos um avanço aqui de 100%, o que ainda é realmente pouquíssimo diante da contribuição das mulheres para o desenvolvimento do pensamento filosófico, né? E, por fim, no 4º bimestre, nós tivemos ali a presença de 2 mulheres, né? Então, nós temos ali os 3 nomes citados no material do primeiro ano do ensino médio de filosofia, que é a contribuição da Hannah Arendt, e aqui cabe destacar também um outro aspecto muito relevante, né? Que essa contribuição é uma contribuição, assim, muito rápida, muito breve, muito concisa. Então, normalmente é um pequeno fragmento, algumas linhas de comentário e a filosofia de autoria feminina já desaparece do material estruturado da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, né? Então, esse projeto financiado pela FAPEMAT, ele tem como objetivo criar as condições favoráveis para que pudéssemos fazer esse levantamento no material estruturado, né, de filosofia,
e também, ao mesmo tempo, contribuir para que os estudantes participantes do projeto, sejam eles os bolsistas ou os voluntários, que eles, de fato, tenham acesso a essa filosofia produzida, desenvolvida pelas mulheres. Né? Então, aqui nós temos Hannah Arendt, Maria Lúcia Arruda Aranha e a Marilena Chauí, que são os dois grandes nomes da filosofia brasileira, né? Que aparece, como eu disse antes, de maneira muito sutil no material didático. E essa busca nós fizemos também, passando pelo o material estruturado do segundo ano e também do terceiro ano do ensino médio, e observamos também essa escassez, essa carência, essa ausência, esse silenciamento, esse apagamento da contribuição das mulheres para o desenvolvimento do pensamento filosófico. E quando nós vamos fazer, quando nós vamos desenvolver a pesquisa sobre isso, ou melhor dizendo, ao longo da pesquisa sobre essa questão do apagamento das mulheres na filosofia, o que nós observamos é que realmente a filosofia ela tem sim uma predominância aí em relação à contribuição dos filósofos para o desenvolvimento do pensamento filosófico, mas as mulheres também estiveram presentes nos diferentes períodos da filosofia, né? O detalhe é que essa voz feminina não ganhou espaço, né? Então foi silenciada pelo cânone masculino. E aqui nós temos uma obra da Natasha e da Fabiana Lessa, que são duas professoras da educação básica, que escreveram esse livro, Filósofas, né? O Legado das Mulheres na História do Pensamento Ocidental, que é um livro belíssimo, com a leitura muito fluida, muito agradável, e que é um livro onde nós temos ali a contribuição, temos a oportunidade de acessar e ter consciência, conhecer ou compreender a contribuição de inúmeras filósofas que estão presentes nesse livro, nesse material, né? E que, por sua vez, nenhuma delas aparecem no material didático da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Uma outra obra muito importante que coloca em evidência a contribuição feminina para o desenvolvimento do pensamento filosófico é esta obra intitulada Filósofas, a presença das mulheres, nesse caso, na filosofia, organizado aí pela professora e pesquisadora Juliana Pacheco, né? Então, esta obra faz algumas indagações fundamentais a respeito da presença das mulheres na filosofia. Existiram filósofas? Existem filósofas? As mulheres participaram da história da filosofia? E a resposta, ou as respostas, sim. Existiram filósofas, existem filósofas, inúmeras delas, né? E podemos citar aqui de antemão um das filósofas mais importantes na contemporaneidade, né? Que é a Djamila Ribeiro, inclusive é uma filósofa e professora que age e que dá a sua contribuição para o desenvolvimento do pensamento filosófico e, sobretudo, também no combate ao racismo. Ela tem uma obra muito interessante que é Pequeno Manual Antirracista, que também tivemos a oportunidade de ler durante o desenvolvimento desse projeto, discutir e debater e trazer à tona as contribuições desta filósofa, que, por sua vez, não aparece no material estruturado, embora seja uma filósofa contemporânea brasileira e que tenha aí várias obras publicadas, a exemplo do Pequeno Manual Antirracista. Em termos, ainda tentando responder as perguntas que a professora e pesquisadora Juliana Pacheco levanta aí no seu livro, né, Filósofas, nós temos aí um grupo muito importante, coordenado pela Yara, pela Carolina e pela professora Nádia na Unicamp, né? Então, é um grupo de mulheres, professoras, pesquisadoras de diferentes universidades espalhadas pelo Brasil, que desenvolvem esse grupo de pesquisa, né? Trazendo à tona somente a contribuição das mulheres para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Então, aqui nós temos a página, né, da Unicamp, temos o QR Code aqui, que é só capturar aqui na tela, e esse QR Code já vai nos levar diretamente para a página da Unicamp, onde nós temos ali uma lista gigantesca de nomes de mulheres, de filósofas
que, por sua vez, não foram contempladas no material didático adotado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Mas vou dizer ainda mais, não é, nesse caso, uma ausência das mulheres somente nesse material, é uma ausência que está presente de maneira generalizada nos demais materiais didáticos, né? Nesses 15 anos de professor e também de pesquisador, já tive a oportunidade de trabalhar com diferentes materiais. Realmente, essa escassez acompanha essa ausência, esse silenciamento das filósofas em relação aos materiais didáticos. Esse silenciamento ele acompanha os materiais aí de longa data, né? Aqui, entrando então nesse universo, nesse projeto desenvolvido por essas filósofas, pensadoras, pesquisadoras da Unicamp, então aqui nós temos uma parte, né, dessa lista aí das mulheres e da contribuição das mulheres para o desenvolvimento do pensamento filosófico diretamente na página da Unicamp, então as filósofas. E o professor Dangor, ele tem um artigo onde ele traz uma contribuição muito interessante sobre essa questão da presença e da contribuição essencial das mulheres para o desenvolvimento da filosofia. Abro aspas. O mestre dos mestres, Sócrates, teve uma mestra, Aspásia de Mileto, que lhe ensinou que o amor leva ao conhecimento, à beleza e à verdade. Fecho aspas. Então, o próprio Sócrates, que é o mestre dos mestres, né? E quando nós falamos da filosofia socrática, do pensamento socrático, muito difícil, rarissimamente se traz à tona, a partir do material didático, essa contribuição de Aspásia para o desenvolvimento do pensamento socrático, né? Então, cabe ressaltar que a presença e a contribuição das mulheres é uma presença, assim, marcante para o desenvolvimento do pensamento filosófico e que, por sua vez, não aparece na maioria dos materiais didáticos voltados para a educação básica e para o ensino médio, né? Então, cabe esse registro do professor Damu. Nesse sentido, caminhando para o final da nossa apresentação, aqui trazemos uma citação da Marilena Chauí, uma das grandes filósofas e uma das maiores filósofas brasileiras da contemporaneidade. Qual seria, então, a utilidade da filosofia? Abro aspas. Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Então, se a filosofia, segundo essa professora e pesquisadora, é tão importante para o desenvolvimento da consciência crítica, por que nós não temos aí uma ampliação do número de aulas e também, sobretudo, da presença das mulheres nos materiais didáticos? Então, precisamos levantar essa questão, refletir, debater, para que tenhamos aí uma ampliação do cabedal de filósofos e filósofas nos materiais didáticos que se fazem presente nas escolas públicas e privadas, né, espalhadas pelo Brasil todo. Nesse sentido, encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de compartilhar um pouco aí, nesses instantes, né, do desenvolvimento e dos resultados da nossa pesquisa, que tem como título Vozes Silenciadas, a invisibilidade das mulheres na filosofia, desenvolvidas por mim, Valdinei Cais, essa pesquisa desenvolvida por mim, Valdinei Cais, Ana Júlia Silva Borges, Pamela Dias Batista e Pedro Alex Serafim Martelo. Muito obrigado e até breve.